Olá, meus amigos, minhas amigas, terapeuta e psicanalista Edmilson Souza. Aquele que te ajuda a ter qualidade de vida interna, interior, de dentro para fora. Muitas pessoas correm atrás de mudar ou mudarem aquilo que é externo, esquece que o grande potencializador de possibilidades anormais e sobrenaturais, de criações e cocriações, manifestações e materializações no mundo material exterior é resultado daquilo que acontece primeiro dentro do nosso interior. Temos vídeos aí que nas nossas redes sociais de uma vastidão que você pode conferir, pode curtir, pode compartilhar, pode indicar esse trabalho pessoal que nós fazemos com a nossa equipe para que possa ajudar uma grande massa de multidões de pessoas que sentem que precisam dos nossos conhecimentos para superar desafios e obstáculos interior dentro de nós. O tema é dependência emocional. Nós vamos falar hoje de dependência emocional. Eu tenho recebido, já tem algum tempo, vários pedidos para que a gente pudesse fazer um vídeo público sobre o tema. Claro que tinha alguns outros que estavam na fila, com necessidades de ser abordado, falado. E é um tema que tem deprimido, tem machucado, tem tirado vidas, tem deixado outras traumatizadas, cheias de traumas, medos complexos, com crise de pânicos, ansiedade e depressivo. É um tema tão importante que centenas e centenas de milhares de pessoas acabam sendo de alguma forma atormentada por esse tema de uma forma não só social, religiosa, pessoal e em relacionamentos. É claro que o tema é muito profundo e nós não vamos expor tudo aqui. Ao final aqui desse vídeo, que não vai ser duradouro, vai ser um vídeo curto, eu tenho uma de nossas técnicas que eu tenho ajudado pessoas a superar a dependência emocional. Então, no final do vídeo, no final dessa live, você vai ter ali parte daquilo que eu faço para curar, libertar e salvar pessoas. Quando eu falo religiosamente, eu falo porque tem pessoas que chegam a ser fanático ao extremo e acaba não só sacrificando a si, mas as pessoas que amam, por causa de um culto, de uma religiosidade falsa, uma religiosidade fanática,
depois se frustram e acaba colocando a culpa em Deus, no tinhoso, ou de algum tipo de liderança a qual a pessoa era coa ou dependente emocional. Em questão de relacionamentos, tem pessoas que estão totalmente feridas, machucadas e se arruinando aos poucos por muitas vezes se tornar dependente. Então eu quero aqui colocar um texto sobre a minha visão, a minha ótica, de como eu tenho abordado isso na vida dos meus clientes, pacientes, e às vezes até pessoas que vêm pegar curso, que são terapeutas, psicólogos, psicanalistas, que têm assistido a minha metodologia e visto a minha eficácia em ajudar pessoas com os nossos métodos, com a nossa ciência. Então, o que é uma dependência emocional? Terapeuta e psicanalista Edmilson Souza, Central de Terapias Equilíbrio. Para a nossa metodologia, dependência emocional é um processo de estados. Por que eu botei estados? Porque, para mim, é um conjunto do nosso ser. Estado espiritual, mental, emocional, que é psíquico, né, que é a alma, e o físico, em que uma pessoa se torna excessivamente dependente de algo específico para obter felicidades e bem-estar. E quando isso se torna ilusão, o que é uma ilusão? Aquilo que passa. O que é uma ilusão? Aquilo que é passageiro. Aquilo que vai durar pouco. Ele aparentemente vai saciar uma certa necessidade, seja biológica, seja fisiológica, seja espiritual, mental, emocional, física, mas que vai durar pouco, e quando acaba vem um vazio, porque não era ainda aquilo que a pessoa precisava para tampar a lacuna, tampar a brecha, tampar o vazio. Então, meu modo de curar, de libertar, com os meus processos de psicologia, de ciência, nossos modos operantes, a gente vai trazer um equilíbrio de cima para baixo, no espiritual, no mental, no emocional e no físico. Porque uma dessas 4 partes que constituem o ser, se estiver desequilibrada, ela automaticamente vai bagunçar uma outra. É como se fosse um instrumento que uma das cordas esteja desafinada, vai trazer uma desarmonia e um desequilíbrio total para todo o conjunto instrumental, para toda a música que vai ser tocada pelo instrumento. Então essa relação pode ser caracterizada por uma necessidade intensa de apoio e de validação. São as pessoas que são dependentes ou codependentes emocional. Elas fazem de tudo para poder ser validada no meio social, no meio religioso ou dentro de algum relacionamento. Ela quer encontrar um apoio em tudo isso que é passageiro.
Eu não posso fundamentar toda a minha esperança em uma pessoa, em uma instituição, em uma religião, sabendo que a religião há muito tempo perdeu a sua vocação, que é religar a pessoa a Deus. Então, religando a instituição física, CNPJ, com interesses pessoais e administrativos, a qual muita gente tem se tornado escravo, doente, depressivos, muitas vezes se separando dos seus entes que a pessoa mais ama, por causa de uma certa fé, não em Deus, mas em homens ou em alguma instituição. Isso é desequilíbrio, a conta vai vir e vai ser cara. A pessoa precisa ser validada. Ela sente essa necessidade de um outro validar. E a cura já começa, a qual eu não preciso de ninguém me validar. Ou de certamente eu precisar me sentir bem comigo mesmo através de terceiros me trazendo esse conforto. Para mim, o dia que eu precisar disso, eu já estou falido por dentro e por fora. Porque parte da nossa metodologia é fazer com que a pessoa entenda que se ela no auto se valorizar, auto se amar, se auto se apreciar, auto gostar de si mesmo, ela não vai ter um certo magnetismo pessoal, uma aura que vai atrair com que outras possam também gostar dela. Eu não posso nem sequer dizer que eu amo a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, se eu não me amar. Porque quando eu estou a sós comigo mesmo, principalmente de frente para o espelho, de frente com toda a minha forma de se interiorizar dentro de mim, eu estou próximo de mim mesmo. Então, se eu não auto me gostar, se eu auto me valorizar, se eu auto me apreciar, se eu não gostar do que eu estou vendo, quem é que vai gostar? Então, eu não dependo de alguém me achar bonito. Eu não dependo de alguém me achar um gato. Eu não dependo de alguém dizer para mim mesmo que eu estou com meu ego elevado, ouvindo talvez informações que possam ser até falsárias, ilusórias ao meu próprio respeito. Primeiro eu tenho que me sentir bem comigo mesmo. Então estarei me religando com Deus, com o universo, com a natureza em si, a minha volta, todos os fenômenos, comigo mesmo e com o próximo, que pode ser eu mesmo ou qualquer um outro próximo, a ser contagiado com a minha energia, com a minha aura, com o meu magnetismo e com a minha luz. E é bíblico, porque Jesus falou no Evangelho que a nossa luz não pode ser colocada para ser escondida, ela tem que aparecer diante dos homens da terra. Não é os homens da terra que tem que me dar luz. É a minha luz de dentro para fora que tem que brilhar. Então, esta relação, aí você pode acompanhar na nossa tela ali, pode
caracterizada por uma necessidade intensa de apoio, validação, certa aprovação, levando comportamentos que prejudicam a saúde interior e o seu desequilíbrio. Ou seja, é a autonomia do indivíduo. Precisar de ser aprovado por terceiros. Os religiosos vivem assim, uma vida inteira sendo reprovado por homens aqui na Terra e fica angustiado, aflitos, muitas vezes deprimido, ansiosos, por achar que está sendo reprovado por Deus. Porque alguém vai dizer para ele, se sua vez não chegou, é porque não é a vontade de Deus. Se você não está dessa forma ou de outra, dentro de um estado social, é porque não chegou o seu tempo. Quem faz o tempo sou eu. Quem faz o próprio universo sou eu. Quem tem que ter domínio próprio de tudo aquilo que eu preciso, necessito, sou eu. Porque uma vez que eu entendo que Deus, o Criador, o Pai de todas as luzes, já me deu poder e autoridade, e Ele vai cobrar de mim um certo domínio próprio de administrar perfeitamente como um mordomo o reino que Ele confiou nas minhas mãos, que é eu mesmo. Porque o reino de Deus ele não está lá, ali ou cá, do lado de fora. As Escrituras Sagradas dizem que o reino de Deus está dentro de nós. E no último livro sagrado, Apocalipse, diz que Ele nos fez reinos e reis. Apocalipse 1, versículo 5. Eu tenho que governar tudo isso para o Altíssimo. Não ficar dependendo o tempo todo do Altíssimo descer e me governar. Rei é aquele que domina, rei é aquele que manda. Rei, rainhas, príncipes, governante é aquele que tem autoridade. Ele recebeu uma envergadura, uma envergação, uma autoridade para fazer e sobressair, sem ficar perguntando a quem. Ele foi investido de autoridade. Então, pessoas que vivem com necessidade de ser aprovado pelo um cônjuge, pela vida social lá fora, pela uma instituição, seja ela qual seja a sua natureza, religiosa ou não, a pessoa já está se perdendo no seu caminho, na sua jornada. Pois eu ensino que todas as respostas de quem sou eu de verdade, não é um homem que vai me dar. Não é a vida de outro que eu vou viver para poder se sentir aprovado, validado e tá com a autoestima lá em cima. Porque o tombo vem, quando vem bonito. Então, meu processo de curar pessoas dependentes, emocional, espiritual, mental, quer que seja físico, porque tudo está dentro de uma certa unidade entre o ser. Porque o espiritual é a consciência. Então, se a pessoa, no espírito dela, ela se sente consciente dessa dependência, dificilmente ela vai se libertar. Porque pelas leis da transmutação de energia, pelas leis da alquimia antiga, eu posso alterar, eu posso modificar, eu posso transformar uma coisa, alterar a natureza de uma coisa com outra coisa. Visivelmente é assim que nós religiosos fazemos. E um chamado culto de hóstia, ou de Santa Ceia, no mundo cristão, onde se visualiza, sente, chora, pula, grita, desespera, dá chute, fala em outros idiomas, línguas de Deus, do céu. Ao ver um pedaço de pão e alterar com seus sentidos externos e habilidades internas pela fé, por crença,
crença na palavra, crença em Deus, crença em alguém que está ali ministrando a liturgia de um culto, que aquele pedaço de pão, ele não é pão, ele é carne. Eu vou sentir gosto de carne, carne de um Deus. Eu vou pegar aquele suco de uva ou aquele vinho e não vou ver como mais suco de uva. Eu vou visualizar sangue, eu vou sentir cheiro de sangue, gosto de sangue, ter consciência de sangue, ter mentalidade de sangue, me emocionar, chorar, gritar, pular. Até porque tem muitos que saem dali e vai fazer porcaria de novo. Mas estão saindo ali acreditando que daqui 30 dias vai tomar o corpo e o sangue de Cristo de novo, para poder ter todo aquele processo espiritual. Mas a vida não condiz com um verdadeiro amor a si próprio, amor a Deus acima de todas as coisas, com seu entendimento, com toda a sua mente, o próximo como a ti mesmo. O indivíduo muitas vezes nem se gosta de si. Não gosta da sua cor, não gosta do seu peso, não gosta da sua estética, não gosta da sua aparência, e muitos ficam deprimidos. E quando não acreditam em terceiros trazendo informação de fora, que a pessoa está toda virada e toda errada e ela acaba acreditando. E a mente é assim, é feita de crenças. O que é uma crença? É o acreditar em um fundamento, naquilo que pode ser uma verdade ou não. Tudo é possível aquele que crê. Se eu acredito que eu estou consciente e sou dependente de alguém, eu vou continuar sendo dependente. Se eu acreditar que meus pensamentos e as imagens, porque uma vez que eu tenho consciência dessa dependência, o meu estado mental compulsivamente vai pensar só no motivo ou no objeto que eu sou dependente, seja uma pessoa, seja uma religião, uma instituição, um culto, seja um líder, que tem pessoas que é fanática de homens. Eu vou estar compulsivamente fazendo de tudo na minha vida em prol de ter validação, em prol de ser aprovado, de ser apreciado pelo motivo daquilo a qual eu estou dependente. E eu tenho que ser unicamente dependente de Deus, em primeiro lugar. E depois de mim mesmo. Que o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer hoje, eu não posso deixar para fazer amanhã. O amanhã não me pertence. É ansiedade. Eu tenho que fazer hoje. Eu posso projetar o futuro e trazer ele para o aqui e agora e começar a tirar ele do papel hoje. O que eu posso movimentar hoje para mim já sair dessa dependência emocional? De estar escravo, de achar que eu só sou bonito porque o outro diz, e se ele não diz, eu deprimo. Se aquilo que eu estou fazendo, um outro falou que não está bom, eu acabo, não. Eu tenho que assumir responsabilidades e ser realmente quem eu sou de verdade, não importando o que diz ou vão dizer. O importante é que uma vez eu começo a desenvolver aquilo que eu acredito como minha vida, como meu ser, como a minha missão, a minha autêntica e real identidade, até porque muitos têm que viver um outro tipo de personagem, de personalidade, uma máscara para agradar um culto, uma religião, um tipo de liderança, um relacionamento ou pessoas no mundo social. E acaba ficando doente por causa disso, porque vem um desequilíbrio. Eu não posso enganar o invisível, eu não posso enganar o meu mundo interior, eu não posso enganar Deus. Eu não posso enganar as forças universais. Deus não vê o homem como o homem vê. O homem vê só a aparência, aquilo que está do lado de fora. Deus vê exatamente, esquadrinha e julga o que se passa dentro do nosso interior. Vibração. Como é que está a tua vibração? A questão de você mesmo. Você se ama? Você se valoriza? Você gosta? Você gosta do seu peso? É como eu me sinto.
E como eu me sinto, exatamente eu estou vivenciando. Aquilo que eu estou vivenciando, eu estou co-criando. E aquilo que eu estou co-criando vai acontecer. Se é negativo, eu vou arcar com as consequências. Se é positivo, eu vou criar coisas boas. Porque quem decide, muitas vezes, não é nem Deus, não é nem o Tinhoso, e nem é os homens da terra. É as minhas crenças que faz manifestar conforme eu acredito, eu vejo, eu sinto, eu mentalizo, eu penso, eu imagino, eu visualizo, eu concentro, eu dou a energia, eu dou atenção. Eu tenho uma ação, eu movimento de dentro para fora. Tudo isso, se for negativo, eu estou lascado. Se for para poder ter a aprovação do outro, eu estou lascado. Porque as forças espirituais da maldade negativa vai perceber e vai fazer de tudo para que o outro possa me decepcionar, para o meu chão cair. Mas quando eu me apoio, em primeiro lugar, em Deus, em segundo lugar, em mim mesmo, não tem quem possa destruir a sua fé e os motivos da sua crença e a sua jornada, o seu caminho e o seu destino de ser. Então a pessoa, ela que é dependente emocional, ela começa a ter consciência que depende de fatores externos para ter validação. Isso vai trazer uma mentalidade escrava, compulsiva em pensamentos, e esses pensamentos vai gerar imagens, a imagem são símbolos, e o mundo espiritual é regido por simbologia. A própria Bíblia, ou livro sagrado de todas as religiões, é simbologia pura. A própria psicologia em si é toda simbólica. É baseado não no que está do lado de fora, do que se passa dentro. Seja espiritualmente pela consciência, pela vontade, pelas intuição, pelas meditações, orações, que tudo isso é a forma do nosso espírito humano, pelo nosso estado ou faculdades da mente, que é o pensamento, as imagens que nós geramos conforme pensamos compulsivamente, seja para o bem, para o mal, positivo ou negativo, ao nosso favor ou contra nós mesmos. E emocionalmente, que é os poderes da alma, que vai gerar sentimentos, que é um ato de sentir, de vivenciar e da afeição, criar uma certa paixão ou amor pelaquilo que eu estou mais sentindo, porque eu estou pensando, imaginando, porque eu dei consciência e sou dependente desse estado. Cuidado. Vamos se libertar hoje. Vamos sair desse estado de aprisionamento espiritual, mental, emocional e físico, porque eu passo a viver unicamente para o motivo daquilo que eu estou sendo escravo e dependente. Eu não posso viver em prol de uma pessoa, porque ela pode me decepcionar. Eu não posso viver em prol de um culto, de uma religiosidade, de uma religião, porque eu posso me decepcionar. Eu não posso viver fazendo de tudo para agradar homens ou líderes que podem me decepcionar. E tá uma porcaria, tá uma merda, tá uma salada, tá tudo errado aí por aí. Eu aprendo que eu sou meu próprio templo do Espírito Santo, porque Deus, antes de habitar do lado de fora, Ele quer que eu entenda que Ele habita dentro de mim. Não sabeis que dentro de você, do seu corpo, que é templo, habita o Espírito de Deus lá dentro? Então eu me internalizo dentro de mim, eu tiro tempo, eu tiro minutos, às vezes até horas, para poder ficar comigo, comungando comigo mesmo, me apreciando, me gostando, me autovalorizando, achando que eu sou o tal mesmo, que tudo que eu faço é abençoado, as pessoas gostam de viver a minha volta, isso vai gerando um campo magnético, né? Depois eu começo a adorar a divindade, Deus que está dentro de mim, começar a encontrar ali, né, de uma certa forma meditativa, intuitiva, contemplativa,
né, por revelação, por conhecimento, pela palavra, pela música, pela adoração, a ter contato com a deidade, com Deus que não está do lado de fora, mas que habita dentro de mim, a ponto de eu me arrupiar inteiro e acender todas as lamparinas de dentro para fora, e as pessoas que estão do lado de fora ser contagiadas com o meu fogo e com a minha luz. Você tem que ser um fogo a contagiar outras pessoas. E para isso acontecer, você precisa contagiar você mesmo. Eu confio primeiramente em Deus, depois eu confio em mim mesmo. Opa! Maldito é aquele que confia em pessoas. As pessoas mudam, as pessoas são atacadas por forças espirituais. Muitas vezes elas não sabem nem o que está fazendo, mas eu estou me sentindo, às vezes, ferido, magoado, rancoroso, porque eu estou me apoiando em uma determinada pessoa ou pessoas, e aquilo muitas vezes, em algum certo momento, não está no bom dia, acaba me ferindo e meu chão cai. E vou fazer de tudo fisicamente e materialmente, no mundo material, para poder, desligou ali, para poder, aqui é tudo ao vivo, validar aquilo que eu sinto de outro. Vamos ver se nós ligamos aqui. E por isso que quando eu quero arrumar uma pessoa... Soltou alguma coisa aqui. Eu quero trazer aquela pessoa a entender aonde está a consciência dela, está o espírito dela. Aonde está a mente dela, está os pensamentos dela. Aonde está a alma dela, está o sentimento dela. E aonde está o espírito, a mente e a emoção dela, está os mecanismos de ação no seu cotidiano de movimentar-se só em prol daquilo que ela é consciente de ser, mentalmente ela está compulsivamente com milhões de pensamentos durante o dia só naquilo, vai gerar imagens, atenção, a atenção vai se alimentar de tudo isso, vai descer para a alma, que é a sede de sentimentos, emoções e afetos, e então ela vai ter a paixão, o amor, a afeição. Nós estamos vendo aí, parece que virou moda agora as pessoas se suicidar, se matar em nome de um amor fracassado ou falido. As pessoas estão doentes. São pessoas que frequentam as igrejas religiosas, os cultos. Pode ser um fanático que pode
falar agora, mas a pessoa nunca foi liberta. Quem é você para falar dos problemas que você tem também e das suas fraquezas? O próprio fanatismo é uma doença. Veementemente tem que ser cuidada para ser sarada e liberta de uma vez por todas. Tem pessoas que vivem em prol de um culto. Ele abandona esposo, abandona esposa por causa de cargos. É uma briga. Por causa de uma igreja. Até de líderes que muitas vezes têm jogado um casal contra um outro. Eu vi muito isso. 31 anos de ministério. E mais uns 10 na minha adolescência antes de ser casado. Quase 40 anos. Estudando o comportamento das pessoas que se diz estar dentro de um culto religioso. Não importa a fé, não importa a sua religião. É todo um mecanismo voltado para o lado de fora. Não para o lado de dentro, que deveria ser o processo de libertação. E aí, terapeuta e psicanalista Edmilson? Qual é a receita que você nos dá para sair dessa dependência emocional? Anote aí. Ter um momento a sós com você em um horário fixo. Se você escolher às 10 horas da noite, fica ali por 3 semanas. Porque a própria neurociência, neurolinguística, toda a psicologia das crenças diz que por 21 dias se modifica um hábito. O que é um hábito? É uma repetição. O que é uma repetição? É um ritual. O que é um ritual? É você fazer uma coisa muitas vezes a mesma coisa. Por exemplo, hoje é sexta-feira. Talvez hoje muitas pessoas estão botando na cabeça, eu tenho que ir para uma igreja. Já virou um hábito. Não sabe nem o que vai fazer lá e por que está indo. Mas tem que ir. O domingo, o sábado, o outro dia da semana. Eu tenho que ir para a escola dominical porque o pastor tem que ver, porque o líder tem que ver, o padre tem que ver, porque eu sou um líder, se eu não estiver lá, então levanta todo mundo, vamos comigo, obriga filho, esposa, às vezes não está nem no bom dia. As pessoas vivem, sobrevivem em torno de uma vida de ilusão. E quando aquela ilusão cessa, passa, a pessoa se decepciona e o vazio sai engolindo todo mundo. Tira um horário fixo durante todo o dia para você ficar 20 minutos apenas a sós com você mesmo. Nesses 20 minutos você começa a meditar. Uma espécie de inspira e aspira. Sai do mundo, desliga um pouco do mundo lá de fora ou daquilo que você é dependente. Lembra que eu disse que você só precisa de Deus e de você mesmo. O resto vem. Quando você se tornar consciente disso e fazer seus pensamentos, entender isso, imaginar isso, sentir isso, ter afeição por isso, e o mundo à sua volta vai ser movimentado em torno disso. Você estando bem, todo mundo à sua volta vai estar bem. Se você não estiver bem, dificilmente você vai querer que as pessoas estejam de bem com você. Uma corda bem afinada, ela faz vibrar a outra. Que às vezes está até parada. Então fica 20 minutos a sós com você mesmo, em um horário fixo, que não vai ser alterado mais. De frente para o espelho, para que você possa visualizar o seu próprio reflexo, a sua própria imagem, que é a própria imagem de Deus. Se eu sou filho de um Deus poderoso, eu sou o quê?
eu deixo você pensar com pontos de interrogação, ok? Filho de peixe, peixinho é. Se eu sou filho de um Deus poderoso, eu sou o quê? Fica de frente para o espelho e auto se contemple, inspirando e aspirando até você entrar num estado de relaxamento físico e mental, acalmar os pensamentos, a mente que está acelerada, né? Sair um pouco dos aparelhos celular, de televisão, computadores, das redes sociais, e ter um momento a só com você mesmo. Medita em você mesmo, no seu próprio reflexo. Em estado de relaxamento, inspirando e expirando. Quando você estiver bem relaxado, aí você vai modificar a respiração. Você vai inspirar em 4 tempos, mentalmente, 1, 2, 3, 4. Segura o ar dentro dos pulmões, 1, 2, 3, 4, e solta o ar cantando ou falando. Eu sou livre de qualquer escravidão, interna ou externa. Inspire, segure o ar nos pulmões e solta. Eu sou livre de qualquer escravidão, interna e externa. Eu sou. Eu sou. Começa a se amar de frente com o espelho. Começa a visualizar que uma multidão de pessoas estão vindo à sua volta por livre e vontade e escolha. Porque a sua luz é forte, o seu magnetismo pessoal, a sua aura é forte. Elas vêm porque gostam de quem você está sendo de verdade, não daquilo que você precisa mascarar, fantasiar, ter outras personalidades para agradar terceiros. De frente com o espelho, contemplando a si mesmo e mentalmente se autossugestionando, persuadindo-se, invocando um dos maiores nomes que a religião tem tirado de você. Eu sou. O nome que Deus deu a Moisés. Bate no seu peito e diga para o povo que eu sou. Deus não mandou apontar para Deus lá em cima e dizer que ele era. Mandou Moisés bater no peito, virado para o povo e dizendo, eu sou. Aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Eu sou mais que um vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode invocar o tetragrama. Você pode invocar o nome divino, o nome revelado na nossa língua portuguesa de Deus. O seu nome secreto. Porque aquilo que você afirma ser, você vai se tornar, de qualquer forma. Se você se afirma ser um fracassado, você vai ser um fracassado. Se você afirma que está em crise, você vai estar em crise. Se você afirma que está doente, você vai estar cada vez mais doente. A palavra tem poder, mas antes de eu falar a palavra falada, eu tenho que entender que o pensamento é uma palavra internalizada. Ela tem muito mais poder ainda. Porque ela está movimentando o mundo de dentro. Pela emoção, eu vou movimentar o mundo lá de fora. Com o sentimento, eu movimento o mundo de dentro. Com a emoção, eu movimento o mundo lá de fora. E que tipo de emoção você está passando para as pessoas? A sua fraqueza, a mostrar que você é dependente da aprovação de terceiro, que vai se aproveitar, agarrar nisso, e te amarrar e te prender inteiro. Que é isso que a religiosidade faz.
prende um bocado de gente achando que está adorando a Deus. Na verdade, está indo mecanicamente como um zumbi. E eu estou aqui para te dizer isso. Metade dos que se diz ir para uma religião não sabe nem por que está indo. Está indo porque tem que ir, porque é o dia, porque tem que agradar o líder, o pastor, o padre, o líder da religião, tem que agradar minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, ou simplesmente uma necessidade porque eu tenho um cargo, eu tenho função, chova canivete ou não, eu tenho que estar lá de qualquer maneira. Primeiro você tem que agradar a Deus, depois você mesmo, para que você possa estar bem com todas as coisas. Bem com teu Deus, bem com o universo que está vasto de testemunhas, bem com todas as forças naturais da natureza à sua volta e bem consigo mesmo. De frente para o espelho, inspira. Segura o ar e solta, olhando para você, afirmando para você mesmo, profetizando e decretando. Eu sou livre de qualquer escravidão interna ou externa. Escravo é escravo. Pessoa livre é pessoa livre. Não seja escravo de absolutamente nada. O livro sagrado diz, não te fies a ninguém. É uma das muitas técnicas que eu uso. Essa é uma delas. Vem fazer uma terapia comigo de 3 a 4 semanas que eu vou te ajudar. Se você é dependente e está sofrendo muito, ou sofreu, ou se arruinou. Porque tem pessoas aí que eu atendo, ela já não está sofrendo com dependência emocional. Ela foi totalmente destruída e aquilo tudo que ela se sentia dependente o abandonou. Eu digo de frente com o espelho. Na minha casa tem espelho em vários lugares. Eu gosto de mim. Eu gosto de me ver. Eu gosto de me apreciar. Eu gosto de ser quem eu sou de verdade. Não uma farsa, uma máscara. Quantos atores aí suicidaram porque personificaram um tipo de ator que foi difícil de tirar de dentro da pessoa, a ponto da pessoa não conviver com aquela máscara e ter que se matar. Tá um exemplo aí, muitos filmes, atrizes aí, que é escravo de uma fama, de dinheiro, de posições, de uma mulher, de um homem, de uma religião, de um culto. Tem pessoas aí que se matam por causa de time de futebol, de política, por causa de um vício. Matam até se matam. Porque uma dependência é um vício é uma sensação. E eu só posso acabar com essa sensação alterando essa sensação por uma outra sensação. Se eu gosto de uma pessoa, primeiro eu gosto de mim mesmo. Eu me arrumo para mim mesmo. Eu me visto para mim mesmo. Eu me sinto bem comigo mesmo. Quem quiser gostar de mim, goste pelo que eu sou de verdade. Não pelo que eu finjo ser. Tanto que meus vídeos aí é tudo cru. Não tem foto shake, não sei como é que fala isso aí. Muitas partes aí não é bem editados. Tem pessoa que se borra tanto de frente um vídeo que ele vai fazer ali com inteligência artificial que eu fico olhando. Mas peraí, essa pessoa não é essa pessoa. Quando eu estou de frente com ela, totalmente diferente desse vídeo e dessa foto. Tá estranho o negócio aí. As pessoas são doentes, estão doentes e vão ficar cada vez mais doentes. Porque as enfermidades hoje é tudo problemas psíquicos, psicológicos, emocionais, sentimentais, espirituais, mentais, e acaba surrando o campo material, nossos corpos físicos com todo o sistema orgânico. De frente para o espelho, relaxa.
Se precisar, durante o dia a dia, repita essa frase 1000 vezes por dia até ela impregnar dentro de você e modificar os seus hábitos de ver, sentir, pensar, estar consciente, ter vontade de se emocionar, de dar atenção e de dar movimentação e ação a determinada coisa a qual você se acha dependente. Muda a natureza de uma coisa, ou então corta a água e a comida. Corta a atenção, a consciência, os pensamentos, os sentimentos, as emoções que você dá àquilo que você é dependente, e aquilo vai atrofiar dentro de você. Quando alguém que sente que tem você como controle, que tem você amarrado, pensar, não é que fulano se libertou? Eu não tenho mais poder sobre fulano, sobre cicrano. Pode ser um culto espiritual. O que é um culto espiritual? É uma formação de mentes que está ali dentro. Uma vez eu entendi isso perfeitamente quando um presidente de uma instituição que eu respeito, um grande homem de Deus, lidera muitos, falou para mim, aqui você tem que dançar como a música toca. Então eu entendi que nem tudo era Deus ali. Primeiro eu nem sabia dançar. Eu nunca aprendi a dançar. Estranho eu falar isso para a mulherada que me assiste hoje. Porque a gente só aprende aquilo que a gente interessa. E por isso que eu tenho um cuidado de me afeiçoar a alguém e se tornar escravo de alguém. Eu posso amar e gostar com muito equilíbrio. Antes de tudo isso, eu me afeiçoo e gosto de mim mesmo. Aqui na Terra. Em outros planos, acima de todas as coisas, com o meu entendimento, com as forças da minha mente, com todo o meu amor, com as forças da minha alma, eu amo Deus que nunca vai me decepcionar. O resto é um movimento que oscila entre altos e baixos. De frente para o espelho, relaxado, inspira, respira, inspira, aspira, depois olhando para o espelho, inspira 4 tempos, segura o ar, que é como você, com o ar preso dentro de você, você vai soltar de dentro de você toda a energia negativa, primeiro pronunciando um nome místico, altamente poderoso e divino para todas as religiões e todos os cultos. Eu sou o quê? Aquilo que você pretende ser. No caso de pessoas que eu estou conversando aqui que são conscientes, que é dependentes emocional. Eu sou livre de toda a escravidão interna e externa. Eu não preciso de aprovação e validação de coisas externas. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Ser bom naquilo que eu faço. Se tornar mestre no que eu faço. Ser um senhor daquilo que eu faço. E o mundo lá fora vai bater palma. As pessoas à sua volta vão bater palma. De perto e à distância. As pessoas vão te respeitar, vão te amar, te valorizar. Porque você é aquele que tem autoridade primeiro sobre si. Você não muda. Ser aquilo e pronto, e acabou. De frente para o espelho, inspira, segura o ar, solte o ar, dizendo, eu sou livre de toda escravidão, interna, externa, eu sou. Porque o
posso tudo naquele que me fortalece. Eu sou mais que um vencedor em Deus, que opera em tudo e dentro de mim. Eu sou senhor do meu espírito, das faculdades mentais, das minhas emoções, e administro os campos de possibilidades à minha volta. Eu gerencio até mesmo as minhas crenças. Porque se eu acreditar e crer num simples medo, ele vai me comer inteiro, se alimentar, formar vários medos para roubar minha energia, se ficar fortalecido, crescer diante de mim, me deixar com mais medo. Depois, por fim, o estrago vai ser grande, pode ser até mortal. É a única forma de eu te ajudar hoje. É fazer você valorizar quem você é. É você se auto-respeitar a si mesmo. É você tomar posse da sua consciência de ser. Ter para poder depois fazer. Não se importando com o que pensam ou deixam de pensar de si. Porque simplesmente você vai dizer, eu sou. Ok? Isso vai te servir para tudo na sua vida. Você pode ser quem você quiser ser. Você pode ser a cura. Eu sou a própria cura. Porque quando você está falando eu sou, você está se unindo a Deus e a você mesmo. Eu sou a condição financeira, eu sou o recurso, eu sou a saída desses problemas que eu estou passando. O eu sou está em mim e eu estou nele. Eu posso dizer de frente para o espelho, eu sou ele e ele é eu. Eu e Deus somos um só. Aquilo que você decidir ser, cuidado, se manifestará na sua vida. Aquilo que o homem mais imaginar, converterá naquilo. Aquilo que eu mais pensar, acontecerá. As minhas crenças, ela é um estado de ser consciente daquilo que eu acredito, seja positivo ou negativo, do que eu penso, imagino, visualizo. Não tem como eu acreditar naquilo que eu não vejo. Eu tenho que ver pelo menos o invisível daquilo, a imagem daquilo. Tudo que está aqui relacionado foi criado por uma imagem. Vou sentir as minhas crenças, a minha fé. Pode ser boa ou ruim, negativa ou positiva. E vai sendo manifestada o meu destino aqui na Terra de acordo com aquilo que eu acredito. Tem muito religioso aí que não acredita em dinheiro, não gosta de dinheiro e só vive quebrado. E vai botar a culpa que Deus está provando o que é a vontade de Deus. Quando não se tem resposta, os religiosos dizem é porque Deus não quer, porque não é a vontade dele. Deus já deu poder e autoridade para que a gente possa fazer. Ele deu o jardim do Éden lá para Adão e falou assim, tá aí a terra, tá aí o jardim, tá aí tudo que você precisa. Planta, rega, colhe, quem faz acontecer sou eu no invisível. Eu sou. Ok? Deus abençoe.